Alô, guerreiro, guerreira, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, aqui, professor Júlio Paulos. Hoje a gente está estreando um novo quadro aqui do nosso canal, que são as correções de prova dos concursos militares aí na nossa cadeira de Geografia. Hoje a gente vai começar com uma provinha da ESA de 2007, corrigindo o bloco 1 de questões, beleza? A ESA tem 6 questões, a gente vai corrigir sempre em dupla, 2 a cada parte, fazendo 3 partes para fechar uma prova. E aí a gente vai poder se debruçar sobre as questões para entender um pouco mais sobre como o concurso cobra e o que o concurso cobra. Legal? Então, se você gostar do conteúdo, cara, por favor, segue a gente se você é novo, curte, compartilha, espalha para geral, para que o sonho da farda possa chegar a mais guerreiros, tá certo? Sem perder tempo, sem enrolação, vamos nessa. Questãozinha de número 1, essa prova de 2007. Os climas predominantes no Brasil são. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho, né, da aula de clima. Deixa eu só achar a caneta aqui, beleza? Vou fazer um Brasil aqui meio torto, só para a gente lembrar, né? O Brasil ele vai ter basicamente 6 climas, meu camarada. Vamos lembrar. O clima número 1 vai estar aqui basicamente na região amazônica, né? Um pouco além da região norte do Brasil, clima equatorial, um clima quente, de baixíssima amplitude térmica e com chuvas constantes e bem distribuídas, tanto porque está na faixa do Equador, tanto porque é abastecido ali pela massa equatorial continental. Beleza? Aqui para o meio, a gente tem o número 2, que é o principal clima do Brasil. Esse clima, que é chamado de tropical, ou tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semiúmido, não reclame, porque isso é de conduta do concurseiro militar, tem que decorar os nomezinhos dos climas, é o principal clima do Brasil em termos de tamanho. Na realidade, nós temos os dois, né? O primeiro, em termos de extensão, é o tropical e o segundo é o equatorial. Legal? O tropical ele vai pegar centro-oeste todo e vai pegar a parte ocidental do Nordeste e também do Sudeste. Por isso é um clima muito amplo, muito extenso dentro do nosso país, né? Tem como base a continentalidade. Como o país ele é muito extenso, e logo no início, um pouco depois do litoral, a gente tem uma barreira serrana, acaba que esse clima pega aí grande parte do nosso território. É um clima que tem também baixa amplitude térmica anual, porém diária é alta, ok? Com chuva no verão, seca no inverno. Né? A seca no inverno vem pela redução das massas úmidas que acontecem nessa área central do Brasil. Beleza? Então, esse é o clima de número 2. O clima de número 3 vai estar ligado ao semiárido, ok? Normalmente vinculado ao sertão nordestino, mas também pegando o norte de Minas Gerais. Esse aí é mais fácil, né? Acho que a gente lembra, né? Um clima extremamente escasso na sua pluviosidade, ou seja, nas suas chuvas, chove ali concentradamente no período primavera-verão, né? E tem altas temperaturas com baixa amplitude térmica. Legal? O quarto clima, cara, é o clima litorâneo, que vai aqui até São Paulo, vai lá do extremo norte, do Nordeste até São Paulo. Clima litorâneo, extremamente quente, baixa amplitude térmica, com chuvas abundantes e bem distribuídas. Legal? O clima número 5 já caiu na ESA, é o clima do Sul e de um pedaço do Mato Grosso do Sul e de um pedaço de São Paulo. Por quê? Porque esses estados, além do Paraná, são cortados pelo Trópico de Capricórnio. E isso faz com que a gente tenha esses pedacinhos, né, dentro do subtropical também, que é esse clima de número 5. É um clima de alta amplitude térmica, afinal estamos falando de uma zona temperada, ou seja, verão quente, inverno frio, com chuvas constantes e bem distribuídas do país. E temos o número 6, que vai estar aqui nas áreas serranas de Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, que é o clima tropical de altitude. Por ser de altitude, basicamente, a gente já sai de temperaturas no verão mais amenas, com alta amplitude térmica, aí sim, quebrando a lógica do tropical ser baixa amplitude térmica, da linha tropical de ser baixa amplitude térmica, com chuvas no verão e seca no inverno, porque no inverno você já tem um maior resfriamento na área litorânea, né, na área do nível do mar, então é mais difícil de chover em maiores altitudes. Beleza? Então, esse é o 6 tropical de altitude. Dito isso, a pergunta é: os climas predominantes no Brasil são. Aí ele está perguntando em termos de extensão de território. Falamos aqui no início.
o que tem maior extensão de território é o número 2, que é o tropical, ou tropical típico, né? Enfim, tem várias nomenclaturas, falei aqui no início, e o 2 e o 1, que é o equatorial, é o segundo em extensão de terra. Beleza? Então, o gabaritão aqui nosso é letra B de bola, equatorial e tropical. Vamos no confere? Tá aí, letra B de bola. Vamos na segunda. Assinale a alternativa que indica a sub-região nordestina onde se localizam importantes centros urbanos, como Campina Grande e Feira de Santana, e que é classificada como faixa de transição. Cara, no início da questão, você podia pensar assim, pô, eu tenho que decorar o país inteiro, todas as cidades do país, porque Feira de Santana e Campina Grande, embora de fato sejam centros regionais, né, talvez o aluno não saiba disso. E não, no final ele te dá aqui ó, a chave da questão, que é o quê? Faixa de transição. O Nordeste, quando ele é estudado, ele é dividido em 4 partes. No litoral, a gente tem a Zona da Mata, que é a área mais populosa do Nordeste, né, mais povoada, e tem os principais movimentos econômicos da região, onde ficam as principais capitais do Nordeste, como Salvador, como Natal, como Recife, ok? Então, ali a gente tem a maior força econômica. Quando a gente vem um pouquinho para o interior, a gente tem a área do agreste aqui, a área do agreste, que é justamente o chamado ecótono, uma área de transição entre o que acontece, natural, né? Entre o que acontece na zona da mata e aquilo que irá acontecer no sertão nordestino. A parte de Barlavento virada para o oceano vai responder ao espelho da zona da mata, e a outra parte, que é virada para o continente, chamada de sotavento, no caso do mar Barlavento, é o espelho do sertão, mais seco, ok? Tranquilo? Então, o agreste seria essa zona de transição. Mais para dentro, a gente tem claramente o sertão nordestino, que é uma área de escassez de chuva, extremamente seca, com dualidade econômica, inclusive, né? Tem uma área mais desenvolvida, inclusive com um grande processo de fruticultura irrigada, né? E uma área mais miserável, mais pobre, lembrando aí a Caatinga, né, como um grande domínio, e depois a gente tem aqui, já mais perto do norte brasileiro, o chamado Meio Norte, o nome já lembra isso, né? Meio Norte, que já é a transição para a área amazônica. Beleza? É assim que se divide o Nordeste brasileiro. E ele está falando na questão de faixa de transição, meu camarada. Então, você sabe, a faixa de transição aqui dentro do Nordeste, mesmo que você não saiba, né, que está pegando ali Campina Grande e Feira de Santana, né, é o agreste nordestino. Nas alternativas, ele coloca a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é o domínio, né, a vegetação que está na zona da mata, que está na Mata dos Cocais, indo em direção à floresta amazônica. O sertão, o meio norte, que é justamente a região onde tem a Mata dos Cocais, então aqui ele se sobrepõe, a zona da mata, que é o litoral, e o agreste, que é exatamente o nosso gabarito, letra E. Beleza, meu camarada? Ficamos por aqui nessa parte 1 da prova de 2007 da ESA. A gente volta. Um abraço, até a farda. Tchau, tchau.